Cícero Avelino da Silva é o Lulu Pantera, um grande colaborador das festas de Afogados da Engazeira, dos momentos festivos, não é? Músico e um grande amigo de longas datas. É isso aí. Bom dia, doutor Luciano, amigo Fernando. Eu nasci em Afogados da Engazeira no dia 27/5/1940. Portanto, acabo de passar sete décadas, né? Com muita saúde, graças a Deus, ao lado de grandes amigos que soube construir nessa querida cidade que nós amamos. Ela completou o centenário e eu tive a honra de completar também meus 70 anos. Lulu, um dos seus grandes amigos que você sempre fala e está sempre presente na sua lembrança é o saudoso Bernardo. Então conta aí da sua amizade, como foi que vocês se conheceram e fatos da vida de vocês dois como músicos. Me sinto orgulhoso até em poder responder essa pergunta maravilhosa. Nós, na década de 50, o pai de Bernardo tinha ali, como chamávamos, onde hoje é o Palácio Diocesano. O senhor Otávio Ferreira, né? Otávio Ferreira, um protético, né? Dentário. E a gente ali naquele espaço daquela muralha do colégio, que dava o nosso acesso de brincar nossa peladinha com bola de borracha. Então Bernardo era a única opção que nós tínhamos para nos divertir, porque o pai gostava muito dele e jogava uma bolinha de borracha para a gente brincar ali. Então eu fazia parte do time dele e através dessa amizade nós continuamos dando prosseguimento na nossa infância. Fui muito feliz ao lado dele porque na realidade era uma pessoa de um coração maravilhoso. Os pensamentos de Bernardo, eu acredito que nunca serão esquecidos, porque são atuais. Bernardo tinha sempre aquele espírito de um futuro, né, maravilhoso, uma pessoa de um coração muito bom. E, portanto, nós prosseguimos com a nossa amizade através de música, sempre concordamos, nunca discordamos em nada. É tanto que eu, com muita tristeza, relembro de uma frase que ele falou para mim, ali onde é o Oxente hoje, não é? Que ali era de seu Elpidio, uma mercearia de seu Elpidio Nogueira. E nós, tudo garoto, naquela época da infância, ele disse: "Ô Lu, eu vou dizer uma frase aqui, para a gente nunca esquecer. Quando a gente crescer, a gente repeti-la." E a frase dizia o seguinte: Aeroclube de Afogados da Engazeira, por incrível que pareça, Bernardo se foi, o Acaí também, e eu tenho o prazer de estar aqui contando essa história maravilhosa. O Bernardo era um excelente jogador de sinuca, né? Doutor, de sinuca, de bilhar, de bola de gude, Bernardo era um gênio. Eu não sei como é que era uma coisa daquela. Bernardo só não foi muito bom mesmo com ele, porque uma mentalidade daquela, um cérebro como Bernardo possuía, se ele tem usado para estudar, eu acredito que Bernardo tinha chegado muito distante, porque ele não soube aproveitar a mentalidade, que o senhor sabe muito bem, que quem estuda, a mente desenvolve muito mais e a pessoa tem Aliás, Lulu, a família, os irmãos todos, né? Porque a Flávia é uma excelente música, não é? Música muito boa. Lourdinha também toca, né? Me parece que sanfona, não é? Inclusive, eu tenho o prazer de esclarecer, puxando esse assunto, que Maria de Lourdes e Erinha, filha de seu Lira, foram as primeiras acordeonistas daqui, inclusive Lalu Vieira, né? Naquela época a gente via isso tudo. Então, Maria de Lourdes, como uma amiga de Erinha, ia para a casa de Erinha e começavam a executar aquelas musicazinhas primárias, né? Sim. Que é aquela, né, aquela reciclagemzinha de teclados e tal. Aí então Maria de Lourdes se dedicou muito bem e os pais fazendo os gostos dos filhos, né? Como falei, Bernardo, Geraldo, Flávia. Aí comprou um acordeão para Lourdinha e Lourdinha começou tocando muito bem. Então acontece que Bernardo teve a sensação de pegar no acordeão e começou, e daí não largou mais.
e se aproximou de Carlinho de Flores, que era um excelente sanfoneiro naquela época. E Carlinho deu uma grande mão a Bernardo e ele não, de maneira alguma, deixou de executar. Vamos relembrar outro amigo nosso, e que eu sei que você tinha uma estreita amizade com ele, uma convivência muito fraterna. O nosso querido e saudoso também, o Dinamérico Lopes. Me fala um pouco de Dinamérico. Eu vou falar de outra pessoa magnífica, uma pessoa de uma sensibilidade fora do comum. E dentre esses tantos amigos que se foram para a eternidade, chamado por Deus, Dinamérico Lopes deve estar com eles lá, nesse exato momento, se sentindo muito à vontade e feliz, porque nós estamos nos referindo de um amigo, de um coração, tamanho do Brasil, do mundo, do universo. Eu não sei como uma criatura conserva tanto amor, tanta bondade dentro de um coração, como é o inesquecível Dinamérico Lopes. Eu não posso esquecer que entre esses dois grandes amigos, Bernardo Ferreira e Dinamérico, doutor Luciano, talvez eu tivesse tomado outro rumo na minha vida, de que, devido à necessidade de uma roupa, de um pão, de qualquer tipo de coisa, aí então eu poderia ter até me transformado num bandido, num ladrão, num drogado, qualquer tipo de coisa assim. Mas Deus me aproximou de Bernardo e Dinamérico Lopes, e Dinamérico fez a minha cabeça e me jogou na música. Então foi uma felicidade na minha vida que não tem tamanho para que eu agradeça a Dinamérico. Você lembra o primeiro carnaval que você tocou em Afogados da Engazeira? Em que ano foi? Foi interessante. O nosso inesquecível músico também, por sinal muito bom, José de Souza Lima, conhecido como Coligado. Ele tinha umas épocas em que ele tomava algumas biritazinhas, e ele foi, e aconteceu que Coligado nessa época foi na década de 60, logo no início, né? E Coligado tomou umas pingas e o contrabaixo ficou lá, encostado, né? Mas não porque existisse qualquer tipo de coisa, é que Coligado estava curtindo a vida dele, né? Que era assim, ele passava uma temporada bem sossegado, e em seguida, quando ele começava, ele não gostava de parar muito. Aí então fui convidado por Dinamérico, que o diretor do Aeroclube nesse ano era Valdeci Menezes, a direção formava com o seu Germano Cerquinha, não recordo se era Dr. Serpa ou Dr. Nilson Pinheiro, e me convidaram para tocar no contrabaixo, fazer o contrabaixo, no lugar do Rendendo Coligado. E iniciei em seguida tocando e ensaiando com a bandinha do Padre Carlos Cotá, que é uma tristeza para a gente, ela não existe mais, não sei porquê, porque ali tem o coração dessa cidade, como somos todos nós, e eu não sei porquê faltou o amor nessa entidadezinha tão maravilhosa que tanta alegria transmitiu para a nossa cidade e faz parte, inclusive, da história de Afogados da Engazeira. Então, Lulu, vamos ver aí se você recorda desse primeiro carnaval da década de 60, a formação da orquestra de Frevos Pajeú. Tinha Expedita Abeinha, vê aí o que é que você... Tinha, olha, eu formava no contrabaixo, os pistões eram Dinamérico, que era o primeiro, o segundo era Luiz Ernesto, né? E como trombone, Dr. Paulo Nelson de Oliveira, tinha o naipe de palhetas, formava com Luiz Siqueira, que sempre foi o primeiro alto. O Guaxinim. Guaxinim. E Mestre Bill. O Mestre Bill era terceiro alto, porque, doutor, o naipe de palheta, ela forma o primeiro alto, segundo tenor, né? Aí o terceiro alto e o quarto tenor. Aí, então quer dizer que o naipe de palheta se formava com Luiz Siqueira, Guaxinim. Luiz Guaxinim, Mestre Bill, formava com Abeinha Preta, e eu estou um pouquinho esquecido assim se era Totonho Baião,
que foi embora também para São Paulo e não retornou mais, que é cunhado de Edgar, de São Luís da Cruz. Edgar. Tota Vasco veio muito depois, né? Veio muito depois. Tota chegou, um grande músico, excelente músico também, que o Israel Gomes, o pai do grande prefeito da cidade de Carnaíba, seu Dr. Anchieta, nós tocamos em 1960 na cidade de Arco Verde, no Esporte Clube de Arco Verde. Já a formação da orquestra, nessa época, nós estávamos recebendo com muito orgulho o enxerto da orquestra dos músicos de Carnaíba, e então levamos o seu Israel Gomes e Antônio Martins, né, um tenorista de Carnaíba, e fez parte com a gente também. Antônio Barbosa ia, mas houve problema de saúde com ele, e então nós tivemos que levar o Lucas Falcão. Inclusive essa orquestra, logo após o carnaval, ela foi desfeita. Por quê? Porque seu Israel, carnaibano, né? E Antônio Martins teve que viajar para São Paulo, Totão Baião foi também, não retornou até o presente momento. E ô Lulu, e o Zé Malaya é dessa época, da década de 60? É, doutor. Malaya é do início até da volta da bandinha Padre Carlos Cotá. Ele veio de uma cidade aí da Paraíba, Zé Malaya, e aqui chegou, se deu muito bem, ajudando, o senhor recorda muito bem, que ele chamava Meu Padrinho Ribeiro, era o proprietário do bar do Coreta, aquela coisa saudosa que nós temos até tristeza em falar, na demolição daquele prédio, porque tem muita história de todos nós. Todo mundo teve uma contribuição histórica naquele prédio. Lá no Coreta a gente lembra de Nego Sapateiro. Nego Sapateiro, excelente cara também, muito folclórico, brincalhão. Tu lembra de alguma poesia dele? Eu lembro, mas eu não posso relatar, porque na realidade são muito pesadas. É impróprio para menor de 18 anos. De 80, porque é muito pesada. Então tem algumas que ele tomava, o negro foi o cara que eu mais vi saber tomar a pinga. Ele colocava uma dose de cachaça no balcão, e então ele só beliscava aquela dosezinha e dava uma ferroadazinha num embuzinho, uma coisinha, e assim passava sucessivamente horas e mais horas, né? E então ele dizia... Ele era mais de contar piada e alegrar o ambiente. Exatamente. A tabuada do mestre Porfírio, que ele dizia: com beu, assuleto, bento, babado, bico, botão, bandeira, banco, bacia, banda, beco e buqueirão, bateria, bacamarte, bombardeio, batalhão. Ele era sempre gozado, sempre uma pessoa legal. Eu gostava muito do Nego Sapateiro. Você também tinha uma amizade muito forte com o Júlio Góes. Júlio Góes, muito bom. Muito bom, cara. Era um bom músico também, Lulu? Ele era, mas o mais Júlio... percussão, né? Júlio tinha mais vocação por bangô. Ele tinha mais vocação assim por instrumento de percussão, exatamente. Ele não era muito ligado, porque Júlio já tinha o apelido de boy, porque ele era essa pessoa animada, né, que gostava de se atirar, jogar Júlio o sempre corpo. foi avançado para a sua época. Exatamente, foi. Eu acho que Júlio partiu na frente de todos nós, assim, nessa transformação de roupagem, de comportamento, não... mas um comportamento indicando o futuro, o comportamento da futura juventude da nossa cidade, né? Eu acredito assim. E aí, vamos fazer o seguinte: você lembra de alguma música de Bernardo? Então faz uma capelinha aí, sem acompanhamento mesmo. Doutor, existem músicas na minha mente de Bernardo que foram pouco divulgadas e poucas pessoas reconhecem também, porque não foram divulgadas. A própria família de Bernardo não conhece essas músicas, porque a nossa convivência era muito longa, muito diária e noturna. Então a gente nos encontrávamos no bar de Décio, ali na Rio Branco, e ele dizia: Lu, tu tem dinheiro? Eu digo: eu nunca andei com dinheiro na minha vida, só você. Ele dizia: eu vou pedir a pai um dinheiro ali, vou comprar uma garrafa de pitu para tu beber, eu não bebo. Só para tu começar com músicas assim e eu continuar. Eu digo: tudo bem. Então a gente saía na seresta com o violão para lá e para cá, e uma das primeiras músicas que o Bernardo compôs, ela chama-se Desejo. Inclusive o Mário
de Amorim, que é conhecido como Mário Zé Delfonso, adorava que, inclusive, o Carlos de Lica, ele ia muito para a conquista, e falava que Mário adorava essa música, sempre cantava, e ela nunca foi interpretada por ninguém. E como nós estamos falando de um grande músico, compositor, uma excelente criatura, eu vou tentar aqui, cantor nunca fui, né? Mas eu vou tentar aqui traduzir para meus amigos a letra e com muita honra, né, e respeito por todos os senhores, o nosso amigo Fernando, como resgatou a história de Afogado da Engazeira, está na tentativa também na mesma trilha, que é uma ótima ideia, uma excelente ideia, de resgatar essas músicas que estão aí no esquecimento das pessoas e trabalhar elas para que sejam divulgadas, e com muita honra eu irei cantar Desejo, que é de autoria de Bernardo Ferreira. A música diz mais ou menos assim: eu quero perdão porque na realidade não sou cantor, mas é com muito prazer que eu estou fazendo esse trabalho. E a música começa mais ou menos assim, doutor. Não sei se tu me queres ou se vais me abandonar. Desejo que tu fiques sempre, sempre a me amar. Então repete. Não sei se tu me queres ou se vais me abandonar. Desejo que tu fiques sempre, sempre a me amar. Segunda parte. Teus lábios sempre ausente, é grande o meu desejo de te beijar. Se proibirem de contigo casar, jamais terei sossego se com outra eu amar. Então prossegue muitas e muitas vezes. Nós vamos fazer um prazer de Fernando, de nós trabalharmos essas músicas dele com um acompanhamentozinho para dar um colorido mais positivo na música. Mas como o momento é da gente divulgar a música, aí a gente tem que fazer isso mesmo e agradecer por essa grande contribuição que o Fernando nos dá. Lulu, você que acompanha sempre a história da música daqui de Afogado da Engazeira, da orquestra, das bandas, você acha que o que é que está faltando algum incentivo, ou se antes tinha mais estímulo para o músico aqui em Afogados? Tinha sim, doutor. Olha, é porque as lideranças musicais da nossa cidade se foram e não tiveram substitutos. Eu me refiro porque Dinamérico, como músico, é excelente criatura. Bernardo, músico, excelente criatura. Eu falo na administração dessas entidades maravilhosas, né? Quer dizer, digamos que o Verso César do Macedo Lima está fazendo uma grande falta a Afogado da Engazeira, não só porque está na eternidade, mas porque a música, a partir de que seu Elvésio foi chamado para a eternidade, pelo menos a música que eu consegui me aproximar dela, a banda Padre Carlos Cotá, foi demolida, praticamente como um dilúvio que passou e acabou com tudo. Não existe, sabe? Não existe mais nada. Lulu, nós temos notícia, que não é do meu tempo, eu talvez fosse muito criança, mas que nós tivemos músicos aqui, como Adeval Viana. Adeval Viana. João Alves Filho. João Alves Filho, trombone. Me parece que Zezito Sá. Zezito Sá, trombone. Você chegou a tocar com esse pessoal? Não cheguei, porque quando eu iniciei a música, o seu Joãozinho, ex-prefeito, José de Sá Maranhão e o seu Adeval, já tinham abandonado, que eles foram de uma década, mais ou menos dos anos 30, por aí, e se vai. Então eles resgataram, não poderia dizer assim, resgatar não, eles iniciaram a música em Afogado da Engazeira através do maestro Ginga, um grande maestro que passou aqui. Ainda hoje existe a memória dele entre a gente, né, que é muito conhecido. E então o seu Ginga conseguiu armar grandes músicos disciplinados
Porque o mais importante, doutor, na profissão musical, eu acredito assim, não quero criticar de comportamento de colegas nenhum, jamais farei uma coisa dessa, mas para o bem de todos, eu acho que o músico é uma coisa reconhecida como um ser que vai transmitir alegrias, mas não tem um comportamento contraditório. O senhor concorda e entende, sabe o que é que eu quero falar? Porque existe músico que se veste de uma maneira arrogante, que não dá certo. As palavras que utiliza são de gírias que utilizadas por pessoas que não fazem parte daquele grupo de sociedade e as pessoas que ali frequentam. Então, eu acho que são muitas contradições nesse tipo de coisa. Então, para o senhor ver que Adeval Viana, até quando se foi para a eternidade, um comportamento excelente. Augusto Sacristão, contrabaixo também, né? E José de Souza Lima era um pouquinho rebelde, porque, já viu, né? Todo mundo tem seus dias de brincar e tal. Mas ele formou 4 contrabaixos muito bons aqui em Afogados, trombones muito bons, que tinha o ex-prefeito João Alves Filho, José de Samaranhão, grande trombonista também. E Luiz Siqueira é dessa geração de músicos. Né? Foi Luiz Siqueira é o Guaxinim. Guaxinim, exatamente. Foi o que prosseguiu. O seu Zé Pedra, que batia foto também, era uma clarineta dessa geração, né? E são essas pessoas. Agora, quando crescem, né, procuram outro tipo de atividade para lidar com ela, né? E esquecem a música. Lulu, você cantou uma música aí do Bernardo, que é inédita, e eu lembro muito bem do Dinamérico Lopes, quando ele compôs uma música, e só abrindo parênteses, nós estamos gravando esse documentário aqui no prédio antigo da Rádio Pajeú, onde começou a Rádio Pajeú. Depois faremos uma visita ao museu, mas eu me lembrei disso para dizer que Dinamérico compôs essa música ali atrás, no Pé de Limão, por aqui e tal, quando ele escreveu uma frase, eu não sei se você vai lembrar dela, mas talvez o ritmo seja uma marcha rancho, é uma coisa assim, e foi até para o carnaval que Toninho Xavier cantou, nessa época Toninho cantava na orquestra, e cantou essa música lá, e dizia assim, agora vai me desculpar porque cantor eu nunca fui, verdade. Mas dizia assim, adeus amor, eu vou embora, verdade. É muito triste, está chegando a hora, levo comigo a saudade daquele amor tão feliz, ai se eu tivesse agora a quem tanto me quis, parará, adeus amor. Lembra dessa música? Lembro, sim, é um samba. Bom, então são esses valores que a gente procura resgatar. Exatamente. Dessa ideia maravilhosa e extraordinária que teve e tem e continua, né, levando a efeito o Fernando Pires, né, com a sua paciência, com o seu tempo. Quando chega em Afogados, a gente sai procurando assim, catando, bamburrando as pipitas, os diamantes que nós temos. Aqui como Cícero Avelino, essa figura humilde, modesto, mas um cidadão de bem, respeitador, um bom papo, um amigo que a gente sente prazer da companhia do Lulu. É esse Lulu Pantera que muito contribuiu, já dissemos isso, para a música de Afogados da Engazeira. Eu gostaria, inclusive, de homenagear o inesquecível Bernardo e todos os nossos afogadenses com 2 músicas, né, que ele gravou e que fez muito sucesso aqui entre nós. E eu estou na tentativa, inclusive, de algum dia que um cantor comparecer aqui em Afogados, eu jogar essas composições para que eles divulguem, né, através de grandes, né, gravações por aí, eles são de mídia, e Bernardo aparecer, não só representando a família Pereira, né, mas a nossa querida Afogados da Engazeira como destaque, ele como compositor. Então a música é muito conhecida, todos nós conhecemos, mas com minha voz não, né? Aí, eu sou um pobre sofredor, sem ter alguém para amar. Eu vivo sofrendo esta dor, a mulher que eu amei já não posso amar. Pois ela encontrou alguém que chama de meu grande amor
E eu que não devo esquecer, que o melhor é dizer, o que passou, passou. Eu sei que fingimento existe, mas na verdade não existe o amor. Para quem não conhece o título da música, ela chama-se Fingimento, composição do inesquecível amigo Bernardo Ferreira da Silva. E eu estava presente no momento em que ele compunha essas músicas maravilhosas que nos alegram e nos deixam um pouco tristes pela saudade que sentimos daquelas épocas. E existe outra música que ele também gravou. Nessa época nós vivíamos nos divertindo, e tem música de seresta dele, e ele falava para mim assim, vezes e mais vezes, dizia: ô Lu, começa uma música aí. E ele gostava muito a diversão. O prato predileto de Bernardo era me embebedar para eu sacudir o início de uma composição para ele. Então, nós, uma determinada vez, estivemos em um bar ali em seu Alpide Nogueira, no beco do seu Zé Bezerra, o avô de seu Dr. Luciano. Ele disse: ô Lu, começa uma música aí. Aí eu falei assim: eu não sou um mau rapaz. E então Bernardo, em cima dessa trilhazinha, né, aí compôs essa música, que eu vou transmiti-la para os amigos, porque ela também é um pouco é pouco divulgada, né? Ela não é conhecida. E é da época da seresta, daquela coisa boa, do amor no coração das pessoas sensíveis. E ela diz mais ou menos assim: eu não sou um mau rapaz, é mentira o que dizem, pois ninguém nunca entende como se ama assim. Eu não sou um mau rapaz, é mentira o que dizem, pois ninguém nunca entende como se ama assim. Vejo na lua de prata o motivo dos meus sonhos, e nas noites lindas de serestas trazem minha alma em festa. É isso aí, um abraço a todos os grandes seresteiros e da música romântica e a geração dos anos 60 de pessoas maravilhosas. Meus amigos, eu não queiram sentir as emoções que eu sinto, as lembranças, as coisas maravilhosas, porque só quem sabe o que eu estou sentindo aqui no coração, na pele e com muita alegria sou eu, né? Aqueles momentos maravilhosos. E Dr. Luciano, Fernando também, que acompanharam essa geração de rapazes decentes, uma geração de pessoas que dificilmente serão esquecidas por gerações que nos substituam, né? Então o Bernardo tem mais uma grande composição que fez um sucesso. Ela chama-se Separação. E eu vou tentar, porque os senhores vejam que faz muitos anos, né, em que não canto e nada, até porque é um sofrimento para mim, pelas lembranças que eu consigo captar no meu cérebro, nas minhas faculdades mentais. E então, vou tentar aqui a lembrança do início da música, né, Separação. Sofro assim, na esperança de um dia encontrar meu amor, o meu sonho e o luar, bem pertinho de mim. Vivo a esperar esses dias que sempre sonhei, esses lábios que sempre almejei, para poder beijar. Não posso, com esta separação, viver nessa triste ilusão, porque tu não vens aos meus braços, porque tu te afastas de mim, queres ver o meu fim, sofrendo tanto assim, morrendo embriagado. E obrigado, gente, por tanta gentileza.